Bom dia a todas, devo dizê-lo, já que pelos nomes estamos em presença só de mulheres. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que agradeço imenso este convite, que obviamente muito me honra, como me honra a presença das pessoas que aqui estão, muitas das quais eu conheço e conheço há longos anos. Um, eu venho-vos apresentar, portanto, este projeto sobre trajetos e cotidianos da pobreza em Portugal, que foi um projeto feito para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que eu tive a honra de coordenar. Um, um projeto que vocês terão reparado que fez um grande estardalhaço e que teve, aliás, alguma influência política, já que chegou a ser citado, que eu tenha reparado na Assembleia da República e creio que teve outras influências políticas. Aliás, há uma coisa que a Fundação Francisco Manuel dos Santos faz, que é um trabalho de divulgação dos estudos que é profissional para além de tudo o que vocês possam imaginar, não é? E, aliás, eu devo dizer que gostaria de fazer esta apresentação aqui, não tanto focando nos resultados do estudo, obviamente eu vou focar nos resultados do estudo, mas falando das questões burocráticas e das questões metodológicas que me parecem relevantes para construir o estudo e que tiveram um papel importante para que ele visse a luz do dia e com o impacto que teve. E eu posso começar, por exemplo, por referir isto com mais algum detalhe relativamente aqui à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eles têm, de facto, uma pessoa a tempo inteiro para fazer a divulgação dos estudos nos média, que é um jornalista muito conhecido, que foi, aliás, presidente do Sindicato dos Jornalistas, que tem uma carteira de contactos enorme, tem também uma agência com quem eles trabalham para a divulgação e, portanto, conseguem em qualquer estudo colocar isto no topo da agenda mediática, embora no caso vertente, não pelo trabalho em si, mas creio eu pelo tema, não é? Portanto, não estou a reivindicar nenhum mérito especial. Este trabalho teve uma divulgação maior do que eu estava à espera e teve um impacto maior do que eu estava à espera. Eles mandaram-me, aliás, uma coisa que eles fazem, que é um portfólio das menções do trabalho na imprensa, foi uma coisa muito grande. Mas eu creio que foi sobretudo por causa do tema, é a minha experiência em contactos com, por exemplo, editoras que os livros sobre este tema têm uma saída, por exemplo, acima daquilo que é o normal nos livros de outros temas, que são igualmente pertinentes, mas por algum motivo as pessoas são um pouco mais sensíveis a isto. Nem sempre foi assim. Eu devo dizer que em 2015, precisamente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, organizámos um colóquio comemorativo dos 30 anos do primeiro estudo sobre a pobreza em Portugal. Organizámos a secção de pobreza da Associação Portuguesa de Sociologia e, em sequência, publicámos um livro sobre o estado da arte e tivemos muita dificuldade em encontrar financiamento para o livro. De qualquer forma, devo dizer que neste momento estamos a fazer um segundo livro, neste caso de homenagem ao professor Bruto da Costa, o que também vai reunir o Estado da Arte, e aqui desta vez já não tivemos qualquer tipo de problema. Mas voltando ao estudo, eu gostaria, em primeiro lugar, de dividir esta apresentação em duas partes. Numa primeira parte, mostrar-vos um bocadinho qual é o ponto da situação no que diz respeito à pobreza em Portugal, de uma forma muito sintética, para depois entrarmos e mergulharmos propriamente no estudo. Então eu vou aqui compartilhar os últimos dados sobre a pobreza em Portugal. E começamos pelas questões metodológicas, que é, nós temos dados sobre a pobreza em Portugal basicamente a partir de dois estudos, o ICOR barra EOSILC, que estamos a ver, e o IDF. Este é o inquérito às condições de vida e rendimento, Survey Living Conditions and Income, e é um inquérito da União Europeia, do Eurostat, que é aplicado não apenas na União Europeia, como em diversos países fora da União Europeia, como por exemplo a Turquia, e que fornece dados a partir de um conjunto de pressupostos estatísticos que são muito relevantes. E aqui temos os resultados dos últimos anos, este destaque do INE, que vocês conhecem, os destaques do INE, é o último que existe e tem dados até 2018. E o que nós podemos observar aqui, neste primeiro ponto,
é que há, de facto, uma subida que é histórica, que é a maior desde que há registro, porque este é o ciclo que faz-se em 2004, com dados de 2003, portanto temos dados a partir de 2003, e este é o maior aumento que há registro da pobreza em Portugal num único ano, não é? Um impacto da pandemia que se faz aqui sentir, muito embora os efeitos mais gravosos da pandemia só tenham começado a sentir-se alguns meados do ano. Isso não é só na pobreza, como também o coeficiente de Gini tem a ver com a distribuição do rendimento, as desigualdades na distribuição do rendimento, e temos aqui também um aumento no coeficiente de Gini, já para lá. Depois também temos aqui nos outros coeficientes que medem isso. Eu aqui quero-vos mostrar que há uma questão muito relevante, que é o território. O território é duplamente desigual. Por um lado, há importantes desigualdades do ponto de vista entre o rural e o urbano, embora o INE calcule isto em 3 categorias, rural, urbano e intermédio. A pobreza tende a ser maior nas zonas urbanas e tende a ser maior nas zonas rurais. Não estou enganado, tende a ser maior nos dois sítios, como é possível. É maior nas zonas urbanas porque há mais gente em situação de pobreza, portanto em valor absoluto, e é maior nas zonas rurais porque há uma maior percentagem de pessoas em situação de pobreza nas zonas rurais, portanto valor relativo. Agora, o que nós também podemos ver é que, para além digamos assim, desta dicotomia rural-urbana, que fala-se muito que ela não faz sentido, não é verdade, continua a fazer sentido, e na pobreza nota-se muito bem que existe esta dicotomia rural-urbana. Uma questão que é muito clara no nosso estudo, que é um pressuposto do estudo, é que os pobres não são todos iguais, que há uma diversidade entre os povos, e de facto nota-se nas questões que fazem a diversidade dos pobres esta dicotomia rural-urbana bastante mais vincada do que aquilo que se poderia esperar em função dos discursos sobre os batimentos e sobre o contínuo rural-urbano e por aí fora. O que nós podemos observar é que também há aqui uma segunda dicotomia territorial, tem a ver com a desigual distribuição da pobreza no território nacional. Vemos que, de facto, claramente a área metropolitana de Lisboa, por regiões NUTS 2, é aquela que apresenta uma taxa de pobreza claramente mais baixa do que a média nacional, e podemos ver aqui, nomeadamente a Madeira, como apresentando em 2020, e isto aqui são dados de 2020, este quadro, apresenta aqui, de facto, resultados muito complicados, o que, aliás, é uma novidade, porque, cronicamente, os Açores são a região mais pobre do país, mas em 2020 deixaram esse lugar. Houve, aliás, uma descida histórica da pobreza, se vocês repararem aqui, de 2019, de 28% para 21%, totalmente em contraciclo com o crescimento da economia, que cresceu nos Açores 9%, acima da média nacional, decréscimo acima da média nacional, e em contraciclo com o que se passou para o conjunto do país, que aumentou 2,2 pontos. Depois, podemos observar que há, de facto, também desigualdades em termos de idades. As crianças e jovens, aqui há todo um debate que se faz entre os conceitos de pobreza das crianças versus pobreza infantil, que é um debate teórico muito importante, que acaba por passar um pouco o nosso estudo. Nós defendemos a existência de uma pobreza infantil, ao contrário dos que defendem a existência de uma pobreza das crianças. Qual é a diferença? A pobreza das crianças radica na ideia de que as crianças não são pobres em si próprias, são pobres no seio de agregados familiares pobres, porque não são titulares de rendimento, mas eu creio que se pode falar em pobreza infantil, dado que que as especificidades que constroem a infância estão presentes na construção da pobreza infantil, por esse argumento. A pobreza dos idosos tem variado ao longo do tempo, já vamos ver isso um pouco melhor, neste momento está em crescimento. O que podemos também observar é que, de facto, entre as famílias que não têm crianças, são os adultos que vivem sozinhos que têm uma taxa mais elevada, acima daquilo que é a média nacional e a média para o grupo, mas é sobretudo aqui nas famílias com crianças que encontramos os casos mais complicados, desde logo as famílias monoparentais, em que 80% das famílias monoparentais em Portugal são femininas, as famílias com 3 e mais crianças, e os outros agregados com crianças, que é um grupo relativamente reduzido, mas com uma elevada taxa.
Aqui podemos ver que uma coisa que chocou muito a comunicação social, que não é propriamente uma novidade, mas que chocou muito a comunicação social, porque fica muito claro num estudo, é que há um conjunto elevado de pessoas que são empregados e que estão em situação de pobreza, mas esta afeta particularmente, como veem, os desempregados, que têm subido bastante nos últimos anos, e os outros inativos, portanto, são todo o tipo de pessoas que não estão em atividade, menos os reformados. Aqui acabamos esta parte sobre qual é o estado da pobreza em Portugal neste momento. E passamos aqui à apresentação já mais dos resultados do estudo, vou pôr isto aqui no princípio, e espero que estejam a ver bem. Uma questão que eu penso que é relevante é que quando eu cheguei à Fundação Francisco Manuel dos Santos, não cheguei, não é? Foram eles que me vieram propor a realização do estudo. Porquê? Eles perceberam-se que tinham estado a fazer um conjunto de trabalhos sobre a pobreza em Portugal, mas que esses trabalhos eram baseados exclusivamente no ICOR, e eles então foram à procura quem é que podia fazer um estudo que tivesse uma forte componente qualitativa. E propuseram uma realização do estudo com duas condições que eu já vos vou referir. Para além desta primeira, que é ser um estudo de caráter qualitativo. Obviamente que eu fiz uma proposta, essa proposta foi submetida a referees anónimos no sistema do Double Blind Review, não, obviamente, mas depois, mas entretanto, antes disso, não foi propriamente uma candidatura à Fundação, mas eles também fazem isso, para quem estiver interessado. E esta é a questão de partida, que são de facto duas questões: quem são e como vivem os pobres em Portugal. E aqui temos as duas condições que eles nos referiram para realizar o estudo: que fosse uma equipa que fosse multi-institucional e interdisciplinar. É? E aqui temos de facto pessoas da economia, da sociologia, pessoas de diversas universidades, pessoas da matemática que nos ajudaram a realizar o estudo. E uma questão muito relevante tem a ver com o desenho metodológico do estudo. Não é? Há aqui uma questão que é da maior relevância, que é nós fizemos uma revisão da literatura, obviamente, dos estudos qualitativos sobre a pobreza em Portugal, encontramos 3 ou 4, aliás, no livro temos lá uma sistematização desses estudos, até que termina numa tabela em que sistematiza os resultados desses estudos em termos de perfis de pobreza em Portugal. E o que nós observamos é que há um problema muito associado aos estudos da pobreza, que não se baseiam nas estatísticas oficiais, que não é exclusivamente um problema nacional, mas que é um problema nacional quase unânime, que é vai-se entrevistar as pessoas que são beneficiárias de apoios sociais. Não é? Ora, isso é muito mau. É muito mau, não porque essas pessoas não devam estar no estudo, obviamente devem, e são aliás a maioria, mas há um número muito significativo de pessoas que não têm qualquer relação com o sistema de apoio social, e que não recebem apoios sociais, e que estão em situação de pobreza, e que acabam por sistematicamente ficar fora dos estudos. Então, o que é que nós organizamos? Nós organizamos primeiro um trabalho com o ICOR, e o que é que nós fizemos? Fizemos aquelas 3 coisas que ali estão. Em primeiro lugar, fomos atualizar trabalhos que vários membros da equipa, incluindo eu próprio, tinham feito com base nas estatísticas oficiais publicadas pelo INE, e só aqui fomos encontrar já resultados do tipo daquele que eu acabei de vos apresentar, que nos ajudam a caracterizar em traços largos aquilo que é a pobreza em Portugal. Não é? Quando nós dizemos, por exemplo, que a pobreza em Portugal corresponde a 18,4% da população portuguesa, nós temos ali, se vocês repararem este número, 18,4%, 3 algarismos e 2 sinais matemáticos que condensam a vida de quase 2 milhões de pessoas, de quase 20% da população portuguesa. E, portanto, é verdade que estes dados do ICOR são muito relevantes e muito importantes, mas estes números permitem-nos uma análise rápida do problema, permitem começar a criar algumas respostas do ponto de vista das políticas públicas, mas não deixam de ser profundamente limitados para perceber qual é a diversidade da situação de pobreza em Portugal, porque, como eu vos disse, os pobres não são, obviamente, todos iguais, é um axioma de partida, e obviamente que isso se verifica no estudo que nós vamos realizar.
para além de analisar as séries temporais e começarmos a perceber algumas características importantes a partir dos dados do INE, nós obtivemos os microdados, portanto as tabelas, perdão, as matrizes de dados do INE, e utilizamos dois tipos de análise: a análise PROBIT, uma análise de regressão que permite calcular percentagens de pessoas em probabilidades de pobreza, perdão, permite calcular probabilidades em função de uma categoria de referência, e depois a análise de correspondências múltiplas, a seguida da análise de clusters. Que nos permitiu ver os perfis da pobreza em Portugal do ponto de vista de estatístico. Isto são, qualquer uma destas duas análises é em si bastante inovadora, porque havia muito pouco a nível nacional, na análise para o BIT apenas um trabalho, um artigo, e na análise das correspondências múltiplas apenas a minha tese de doutoramento. E não havia, de facto, mesmo a nível internacional, trabalhos sobre isto. Neste momento há alguns sobre a PROBIT, muito poucos, um ou dois literalmente, e sobre as correspondências múltiplas, mesmo a nível internacional, nos últimos anos, e eu estou a analisar artigos desde 2018, neste preciso momento, sobre pobreza, e não tenho encontrado nada sobre correspondências múltiplas. Portanto, isto são métodos, digamos, inovadores da análise, e permitiu-nos, de facto, só os resultados que obtivemos aqui, que eu já vos vou mostrar, permitiram, de facto, fazer avançar o conhecimento sobre a pobreza em Portugal. E depois fizemos 91 entrevistas, 87 entrevistas regulares e 4 entrevistas em que tivemos a experimentar o nosso guião de entrevista, em que tínhamos basicamente estes dois grandes temas: a trajetória de vida e a percepção subjetiva da situação pessoal, que acabam, como compreendem, por se interseccionar. Pronto, aqui são coisas que eu já acabei por referir, mas eu só gostaria de dizer a propósito disto uma questão, que é, claramente a pobreza em Portugal varia em função dos ciclos económicos. Ponto 1. Quando o ciclo económico melhora, a pobreza reduz-se; quando o ciclo económico piora, a pobreza aumenta. Isto são os dados que estão no estudo, que é até 2018, como viram, já temos até 2020. Acontece também que a pobreza das crianças é persistentemente acima da média global, enquanto que a pobreza dos idosos começa por ser bastante acima da média global, desce e neste momento está outra vez em subida. Creio eu, isto não é propriamente uma originalidade minha, mas também creio que o CSI, o Complemento Solidário para Idosos, teve um impacto aqui nesta redução da pobreza dos mais velhos. Agora, aqui são os resultados da PROBIT que são mais relevantes. Eu vou pôr aqui isto um bocadinho mais pequenino para se conseguir ver. E temos resultados que nos ajudam a construir aquilo que são os perfis da pobreza, não é? Que são os indivíduos que dependem das outras transferências sociais, têm uma probabilidade acrescida de pobreza de 38% face àqueles que trabalham. Isto diz respeito à população portuguesa em geral. Os 2 adultos com 3 ou mais crianças no agregado têm uma probabilidade de pobreza também de 31% face aos agregados onde não há crianças. E depois há dados que dizem respeito ao indivíduo de referência. O que é isto do indivíduo de referência? É uma noção do INE e do Eurostat que substitui o chefe de família. O indivíduo de referência é aquele indivíduo que mais contribui para o rendimento do agregado familiar. E nós podemos ver que a probabilidade de um português ser pobre, que trabalha na agricultura, pescas e florestas, é 23,5% maior do que aqueles que trabalham nas atividades intelectuais e científicas. A probabilidade dos desempregados ser pobre, 20%, outros inativos, bom, não vou ler tudo, está aqui escrito, não é? E temos a ver que está aqui muito relacionado com o trabalho, há muita probabilidade, e com a família, portanto, o que os dados do ICOR nos dizem. Agora, passar isto à frente, muito bem, e aqui temos o resultado da análise fatorial que nos deu estes 4 grandes perfis de situação de pobreza em Portugal, não é? Temos aqui os reformados, com as suas características, temos aqui os empregados, os desempregados, e aqui no meio
estes três perfis são relativamente vincados, e aqui no meio temos o perfil mais, os trabalhadores, já aparece aqui empregados, mas depois nós acabamos por lhes chamar trabalhadores. Temos aqui os precários, que é o perfil mais desafiante de todos. Do ponto de vista metodológico, o que se passa é que ele está aqui, se vocês repararem, entre os trabalhadores e os desempregados, e acaba por ter características de ambos, não é? Por exemplo, temos aqui o facto de serem os indivíduos mais jovens, mas também temos aqui indivíduos de um grupo de idade bastante superior, e vamos encontrar aqui situações muito, muito diversas. Nós testámos várias possibilidades estatísticas até chegar a esta final que vocês estão aqui a ver, e nenhuma das possibilidades estatísticas era melhor que esta. Não, ou seja, dividir este grupo dos precários não nos trazia clareza, pelo contrário, complexificava a análise sem trazer qualquer tipo de clareza. E, portanto, mas o próprio facto de estatística em si, que depois se traduz, obviamente, na análise qualitativa, é muito relevante a ver aqui este grupo com esta ambiguidade, que, como veremos, é muito marcado pela relação com o trabalho. É assim, eu disse que há diversidade da situação de pobreza, mas não podemos esquecer que há uma coisa que está associada a isto. Todos estes indivíduos são pobres, portanto, a pobreza em si dá alguma unidade a esta categoria social. E, portanto, há coisas que são comuns a estes grupos. A maior parte destas pessoas vive uma situação de pobreza tradicional. A ideia de nova pobreza não é uma ideia que seja muito eficaz para explicar o problema em Portugal. Aliás, eu acredito que é uma importação um pouco crítica de outros contextos, onde ela faz sentido. Não faz muito sentido no contexto português. Isto não significa que não existam novos pobres, significa apenas que não é muito relevante e heuristicamente significativo para explicar o problema da pobreza em Portugal. E depois também identificámos os fatores que estão associados à entrada na situação de pobreza, e que identificámos como os 3 Ds da pobreza: o desemprego, a doença e o divórcio. Embora dentro do desemprego podemos encontrar não o desemprego do próprio, mas o desemprego de alguém na família. Dentro do desemprego podemos encontrar também as formas intermédias entre emprego e desemprego, são aquelas situações em que as pessoas não estão bem a trabalhar, mas não estão bem em desemprego, estão ali numa espécie de limbo. Por exemplo, estágios, por exemplo, programas ocupacionais, por exemplo, pescados, que são tudo coisas muito diferentes, mas que partilham em comum esta ideia de serem bem em situação de emprego, nem bem em situação de desemprego, não é? Trabalhadores familiares, remunerados, não remunerados, e coisas desse género. Temos a doença. Dentro da doença incluímos a morte, não obviamente do próprio, mas de alguém da família que tem com impacto na situação de pobreza, e o divórcio, sendo que aqui está obviamente incluído os casos da separação definitiva das uniões de facto, que para todos os efeitos, do ponto de vista social e emocional, acabam por ter as consequências do divórcio, e acabam por ser divórcio. Estes 4 grupos que nós vimos, temos os reformados, os precários, eu já vou falar um pouco mais deles em 2 minutos, os desempregados e os trabalhadores. E depois temos o problema da pandemia, e o que se conclui a propósito da pandemia é o que aqui está escrito de uma forma muito sintética, não é? Embora este estudo tenha sido feito antes da pandemia, foi possível projetar o estudo para a pandemia. Eu vou interromper este compartilhamento e vou apresentar-vos um último compartilhamento, assim que vos encontrar. Aqui está. Portanto, está aqui no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem aqui o livro, se vocês quiserem podem fazer o download, baixá-lo gratuitamente. Eu chamo a atenção aqui para os documentos, em que vocês têm aqui 4 anexos. Cada um destes anexos é um livro autónomo, com conteúdos relativamente diferentes. Aliás, são ali deste ano, estes livros saíram este ano. Cada livro destes tem
como vêem aqui, 354 páginas, e cada livro explora um dos perfis. Este, por exemplo, são os trabalhadores, exploram um dos perfis, e tem aqui, de facto, a informação dos perfis que não está no livro geral que vocês aqui têm. Além disso, têm também aqui uma pequeno vídeo que condensa os resultados do estudo, e tem um resumo alargado que também faz parte do trabalho. Para terminar só em 3 minutos, eu falava-vos de algumas características dos perfis. Existem questões comuns, como vocês perceberam, mas questões que marcam as diferenças dos perfis são muito rapidamente, em 3 minutos literalmente. No perfil reformados há aqui um efeito geracional que é duplo, não é? É duplo e que marca aquilo que são as especificidades deste perfil, que é a sua posição no ciclo de vida, não é? São reformados e têm a idade que têm, são as pessoas que são mais descrentes no futuro e que mais referem a doença e a morte, e só isto dá uma grande solidez a este perfil, mas depois são pessoas em que a marca do Estado Novo é muito forte na vida destes reformados, nomeadamente pelo contraste com o período democrático, nomeadamente isso tem a ver com as condições em que exercer o trabalho, salário baixo, com frequência irregular, vínculo laboral informal para quase todos, e a transição para o emprego, e aliás aqui é comum a todos os perfis, mas é particularmente marcante neste, foi feita em situação que hoje em dia configuraria trabalho infantil. Reparem, apesar da maior parte destes indivíduos terem a sua trajetória de trabalho, ou a maior parte da sua trajetória de trabalho já durante o período democrático, nota-se ainda ali a influência muito grande do Estado. Depois temos a questão do perfil 2 dos precários. É neste perfil que temos os indivíduos mais novos e escolarizados, mas enfim, como percebem, não é apenas os indivíduos mais novos e escolarizados que estão neste perfil, mas é aqui que os mais novos e escolarizados se concentram e que o marcam bastante. Este perfil caracteriza-se pela existência de não haver, exatamente a intensidade laboral muito reduzida. A intensidade laboral muito reduzida é quando, de acordo com um conjunto de regras relativamente complexas, o número de horas de trabalho potencial é baixo em relação ao o número de horas de trabalho total é muito baixo em relação ao número de horas de trabalho potencial. E, portanto, não é o que se passa nestes indivíduos. O principal fonte de financiamento dos seus agregados familiares é o trabalho. Mas eles próprios têm uma relação difícil com o mercado de trabalho. Em boa parte são filhos adultos, dependentes dos indivíduos que estão no perfil 4 dos trabalhadores, e neste perfil dos precários. Estes trabalham em situações de grande precariedade, e aqui introduzimos um conceito que eu criei a propósito de outros estudos que fiz sobre a pobreza, que é o conceito de trajetória de emprego em carrossel, em que o que nós podemos ver é que ao longo de toda a trajetória de emprego destes indivíduos, estes indivíduos vão passando entre emprego e desemprego, vão passando para a situação difusa entre emprego e desemprego, vão mudando de profissão, mas nunca vão mudando às vezes vertiginosamente de situação em pouco tempo, de pouco em pouco tempo, mas nunca saem do mesmo lugar social. Portanto, não há qualquer tipo de trajetória de carreira profissional associada a estes indivíduos, quer formalmente numa empresa, quer informalmente numa profissão. E estão, portanto, em trajetória de emprego em carrossel, algo que é muito persistente ao longo da sua vida. Neste perfil encontramos apenas uma ou duas pessoas que tinham acabado de sair dessa situação, mas que tinham uma trajetória de emprego ao longo da sua vida. Este grupo dos precários é aquele que mais depende da solidariedade familiar, portanto da família providência, e contrasta bastante com o perfil dos desempregados, que é constituído por indivíduos que são mais velhos e menos escolarizados do que o perfil anterior, têm situações de desemprego prolongadas ou muito prolongadas, são muito dependentes dos apoios sociais do Estado, são os mais dependentes dos apoios sociais do Estado, e em que a situação complexa de relacionamento com o mundo do trabalho que há no perfil 2 dos precários, aqui no perfil 3 dos desempregados, é bastante mais ténue. É aqui que as questões da doença, juntamente com o perfil dos reformados, mais se fazem sentir, e aqui como obstáculo ao emprego.
No perfil 4 dos trabalhadores, há uma relação muito forte com o mundo do trabalho. Nós fomos encontrar na nossa análise qualitativa uma maior parte destes indivíduos que são efetivos, muitos há 20 anos, alguns há 20 anos, muitos há 10 anos ou mais, nas suas empresas, mas isso obviamente não os impede de ser trabalhadores. É aqui que aparece menos, de ser povos, desculpa. É aqui que aparece menos a questão da doença, e quando ela aparece é para frisar que há uma ética de trabalho, que se trabalha, mas trabalha-se em sacrifício. Eu termino aqui. Eu devo dizer que fiz esta abordagem apenas para salientando a relação com o trabalho, mas nós salientámos outros tipos de questões que são muito relevantes, por exemplo, a questão com a habitação, com o território de uma forma geral, onde também temos informações interessantes, a questão da relação com as instituições de apoio social, a questão da relação com o futuro, os sonhos, os anseios. Até perguntámos às pessoas que, se fossem primeira-ministra ou primeiros-ministros, o que é que fariam para minimizar o problema da pobreza, também com resultados interessantes, mas obviamente não posso referir aqui tudo, isso estará no estudo, se assim entender. E termino mesmo com uma questão metodológica, que foi das coisas com que nós tivemos mais cuidado a fazer, foi a forma como nós passámos da análise quantitativa para a análise qualitativa. Nós definimos os perfis que fomos pessoas a entrevistar de uma forma muito rigorosa, e fizemos as entrevistas por todo o território nacional. Fomos a aldeias com menos de 30 habitantes, fomos a sedes de concelho rurais, fomos a aldeias rurais, fomos a freguesias rurais das ilhas, fomos ao centro de Lisboa e do Porto e de Braga, ou da Amadora, por exemplo. Portanto, de facto, conseguimos encontrar aqui a diversidade das situações de pobreza em Portugal, e isto é uma coisa também muito inovadora neste trabalho, que é o termos conseguido, tivemos essa facilidade de ligar muito bem os dados quantitativos com os dados qualitativos para ter, de facto, aqui a diversidade das situações de pobreza em Portugal, enfocando naqueles dois aspectos que eu referi. E é tudo. Obrigado. Muito obrigada. Minutos, peço desculpa. Está ótimo, Fernando, está ótimo. Muito obrigada, Fernando. E obrigada, sobretudo, por nos teres explicado os resultados e com essa preocupação com a qual acabaste, com a robustez metodológica, e de facto percebe-se que foi uma investigação desde logo que espelha muito bem aquilo que é o título do nosso grupo, não é? Das desigualdades sociais e a ação pública. E, portanto, com dados muito interessantes, aqueles que partilhaste, e como disseste também outros que imagino, e eu também sei que quando se faz este tipo de produção qualitativa e quantitativa, falamos em muitos dados, mas há muitos outros que produzimos e que às vezes não temos tempo e espaço para os referir a todos. Eu também tenho algumas questões, mas vou privilegiar as mãozinhas já no ar, e começando, penso eu, pela Ana Ferreira. Ana, foste a primeira, penso. Não? Foi a Ana Paula Gil? Então, Ana Paula Gil, desculpa. Sem Cara problema. colega, desculpa. Obrigada. Antes de mais, queria dar os parabéns ao Fernando Diogo pelo estudo. Chamou-me a atenção particularmente um dado referente aos inativos e ao risco de pobreza, sobretudo das mulheres, 32%, 32,4%. E a minha interrogação prende-se com os perfis, ou seja, se foram identificados mulheres e homens também, mas com maior preponderância das mulheres que saem do mercado de trabalho para cuidar ou de uma criança deficiente, de uma pessoa adulta com uma doença crónica ou uma pessoa idosa. Porquê? Porque quando nós trabalhamos as estatísticas da Eurostat, por exemplo, em Portugal temos 6% das mulheres entre os 20 e os 64 anos saem para cuidar de alguém na família.
E a minha interrogação está precisamente neste perfil, se isso foi tido em consideração, porque é um grupo, de facto, suscetível, um grupo vulnerável, porque sai do mercado de trabalho e, portanto, fica sem qualquer forma de subsistência, dependente, e isto é discutível porque, digamos que há uma desigualdade de género, porque há um processo de atribuição à mulher nos processos de cuidar de alguém em situação de dependência, e parece-me que o estatuto do cuidador, neste momento, tem-se transformado mais do que uma política da família, uma política de luta contra a pobreza. E, portanto, a minha questão é se dentro destes perfis foram ou não identificados cuidadores informais. Obrigada. Vou então responder. Antes de mais, obrigado pelas simpáticas palavras. Eu vou dar duas respostas, uma metodológica e uma factual. Não é? Relativamente à questão metodológica, nós começámos por identificar o que existia em termos de estudos sobre a pobreza em Portugal e encontramos, não foram muitos, 3 ou 4 estudos com análises qualitativas que apresentavam perfis, e este estudo que nós estamos a falar aqui hoje é aquele que apresenta o menor número de perfis. Todos os outros estudos desmultiplicam em números maiores perfis e alguns em números muito grandes perfis. Onde todo o tipo de questões é analisado e tido em consideração. Isso tem vantagens porque permite encontrar uma maior diversidade de situações, pelo menos aparentemente, mas também tem desvantagens porque há ali uma menor coerência. O que nós fizemos foi identificar o que é que ficava de fora dos nossos perfis para estatísticos, para quando fôssemos fazer a análise qualitativa, ter o cuidado de considerar isso. Identificámos 3 coisas principalmente que ficavam de fora dos nossos perfis, ou 4. Os imigrantes, as minorias étnicas, os sem-abrigo e a questão da deficiência. E o que nós acabámos por decidir foi monitorizar os nossos outputs para verificar se estas situações estavam a ser consideradas nos nossos resultados. E estavam, de facto, nós temos identificadas pessoas que são imigrantes, temos identificadas pessoas que são de minorias étnicas, aliás, isso acaba por se confundir por vezes, temos identificadas pessoas que estão associadas ao problema da deficiência, exatamente nos termos em que aqui a Ana Paula colocou, e identificámos finalmente pessoas que tinham sido sem-abrigo. Não entrevistámos nenhum sem-abrigo, mas identificámos pelo menos 2 pessoas que foram sem-abrigo na nossa amostra ao longo do seu percurso de vida. Devo dizer que isto também nós quisemos um retrato que espelhasse a diversidade da pobreza em Portugal, mas não ao ponto de ir tão ao fundo que acabássemos por dar uma importância excessiva a grupos que são relativamente pequenos no contexto da pobreza em Portugal. Agora, de facto, factualmente, nós encontramos diversas pessoas que nesta situação, inclusive até encontramos um homem, o marido de uma entrevistada, que deixou de trabalhar para ficar a tomar conta da filha deficiente. Neste caso foi o homem que deixou de trabalhar, porque era eu que ganhava menos, e portanto acabou por sair o botão fora da caixa o suficiente para isto, ou seja, a diversidade está aqui suficientemente espelhada. E encontramos, de facto, na análise deste tipo de situações dos cuidadores, os limites daquilo que é o estado de providência. Nomeadamente no que diz respeito à conciliação do trabalho-família. Isso é uma questão que nós abordamos no trabalho, e obrigado pela oportunidade de eu falar dela, não é? Porque, de facto, nota-se que há aqui limites para esta questão da conciliação trabalho-família, em que o Estado obriga as pessoas a fazerem opções em relação ao trabalhar ou não trabalharem, porque não têm essa possibilidade.
Mas não é só aqui, os limites do Estado de Previdência também passam muito pelos limites de acesso aos direitos, mas passam sobretudo pelo montante dos direitos. Por exemplo, encontramos diversas pessoas que tiveram de deixar de trabalhar porque tiveram problemas graves de saúde, por exemplo, um ataque cardíaco, um cancro, encontramos, creio eu, 3 ou 4 situações, e essas pessoas estão em situação de pobreza porque os apoios sociais que recebem do Estado não são suficientes para deixarem de estar nessa situação. Finalmente, e para terminar, a questão das desigualdades de género. Claramente, uma coisa que nós fazemos no primeiro capítulo do livro é uma análise crítica do ICOR EOSILC e dos conceitos que ali são trabalhados. O ICOR EOSILC não podemos fazer, como dizem os anglo-saxões, deitar fora o bebê com a água do banho. O ICOR EOSILC é formidável. É uma ótima ferramenta de trabalho, um ótimo ponto de partida para a análise da pobreza. Mas implica, como todas as estatísticas, um conjunto de pressupostos, um conjunto de opções que por vezes são políticas, não é? Por exemplo, chamar taxa de risco à pobreza, à taxa de pobreza. Porque é que chamar taxa de risco de pobreza à taxa de pobreza? É uma opção política, simplesmente, não tem qualquer relevância do ponto de vista científico. Nós, aliás, discutimos isso mais uma vez nesse tal primeiro capítulo, muito brevemente neste caso, porque não há muita coisa a dizer sobre isso. Mas uma das coisas que nós discutimos lá e apresentamos é que a forma como é calculada a taxa de risco de pobreza minimiza a pobreza das mulheres e a pobreza das crianças. Porque pressupõe que há uma distribuição igual do rendimento no seio do agregado familiar e isso não é verdade. Não é? E, aliás, há alguns estudos que mostram que essa distribuição não é igual. O que se passa é que o resultado disso é que a taxa de pobreza das mulheres não é muito diferente da taxa de pobreza dos homens, não é? Mas em parte tem a ver com esse efeito. Por outro lado, ao longo do nosso estudo, nós vamos observar, e temos lá isso nas conclusões escritas, que há circunstâncias, nomeadamente relacionadas pelo papel expressivo da mulher na vida familiar, que tornam a mulher mais vulnerável à situação de pobreza, sim, não é? Claramente, há mais uma vez a questão da minimização da pobreza. E pronto, creio que eram estas as notas que eu poderia fazer para responder à colega. Obrigada. Nada. Obrigada, Fernando. Ana? Bem, começar também por agradecer a apresentação e o ter-nos mostrado com cuidado o trabalho que realizou. Só aqui tentar... e também porque, no meu caso em particular, suscita-me um conjunto de dúvidas e de questões e que tenho vontade agora de saber mais e de ir ler também. E obrigada também por partilhar connosco o site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e os vários outros livros também que estão, que eu agora irei explorar agora com os perfis específicos. E portanto muito obrigada por isso. Eu estou particularmente interessada nas questões da precariedade e portanto é mais sobre esse perfil que eu tenho questões a colocar. A minha primeira pergunta é que portanto, da parte do momento anterior encontraram 4 perfis, não é? Portanto, e um deles era este perfil daquilo que designaram por precários, com o conceito bem definido, não é isso que está em causa. O que eu queria saber era esta existência de precários e da precariedade foi muito aumentada nos últimos anos e, portanto, eu calculo que aquela análise foi feita, a que nos mostrou aquela análise de clusters, foi feita na última ronda que analisaram do ICOR, a partir desses dados, e a minha questão era se este grupo já existia, não sei, no início do século XX, ou quando é que começam a surgir este grupo se calhar menos diferenciado do que os outros, mas ou quando é que pensa que, se não analisaram os dados, quando é que pensam que ele começou a existir de uma forma tão relevante que tem incidência na própria análise? E não sei se fizeram essa análise ou não, mas pronto, ou se pode discursar, pensar um pouco connosco sobre isso. Por outro lado, eu tinha, em relação também a este perfil, insistiu bastante que eles eram mais novos e mais escolarizados, isso como característica distintiva, mas pelo menos na forma rápida como olhei para
para o gráfico pareceu-me que tinham todas as faixas etárias, incluindo os mais de 65 anos, se não estou em erro, mas posso ter visto mal. Portanto, a sensação que eu tenho é que tem todas as faixas etárias, se calhar era isso que estava, tem uma maior prevalência dos mais novos. Não sei se é isso ou se eu terei visto mal e se calhar vi mal. Gostei, pronto, quando estava a falar daquele conceito, desenvolveu de trajetória de emprego em carrossel, emprego, desemprego, mudança de profissão, mas nunca saem do mesmo lugar social. Eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos sobre precariedade na academia e na ciência. E todas essas coisas que falou, embora num patamar de salários ou de bolsas diferente que daquele que estamos a falar aqui, são em tudo idênticas, não é? Esta ideia de que saltam de contrato a prazo para bolsa, para uma situação sem nada, para uma situação com um vínculo pontual, seja ele recibo verde ou ato único, para outro momento sem nada. Portanto, esta trajetória é em tudo idêntica àquilo que estava a falar. Eu tinha muita curiosidade, porque também fiz uma análise quantitativa e qualitativa, em saber, e essa parte foi menos explorada, como é que primeiro, se encontrou ou não doutorados entre as pessoas se os seus dados permitem, ou se os dados permitem olhar para estes precários, encontrando este grupo que há de ser mínimo ou menor de doutorados, se eles estão lá ou se eles não estão lá. E por outro lado, como é que estas pessoas, de um modo geral, estes precários olham para as suas trajetórias de trabalho e de vida, como é que eles leem essas trajetórias de trabalho e de vida, como é que olham para o futuro, até porque algumas destas questões depois falou, mas não especificou, e eu gostava de saber como é que leem a sua situação atual e como é que se relacionam a sua situação com a situação das outras pessoas que existem à volta e que também deles e delas, e com os quais também se relacionam. E muitíssimo obrigado, gostei muito. Obrigado. Relativamente à primeira questão da precariedade, isto é um tema que eu tenho trabalhado e tenho publicado algumas coisas sobre o assunto, no Observatório das Desigualdades, no Fórum Sociológico, por exemplo, nas atas do Congresso da Associação Portuguesa de Sociologia, e tenho trabalhado sobretudo uma perspectiva que é a crítica em relação à forma como este problema tem sido trabalhado em Portugal. A forma como este problema tem sido trabalhado em Portugal tem sido muito em função de dois públicos, que aliás se interceptam, ou os jovens, ou os licenciados, não é? Neste caso, doutorados. E tem sido crítico porquê? Porque isto faz parecer que o problema da precariedade laboral e associada à informalidade entendida como a não utilização dos direitos e dos deveres, a não assunção dos direitos e dos deveres associados à contratação laboral. Este problema da precariedade laboral, que está muito associada à informalidade, não é uma coisa recente nem é uma coisa que afete exclusivamente os jovens. E o que se passa é que a partir do momento em que o problema da precariedade laboral se tornou um problema dos indivíduos pertencentes às classes mais altas, entrou na agenda pública e mediática, embora não tenha entrado verdadeiramente na agenda científica como devia ter entrado. O que se passa é que para muitas pessoas, daí ir buscar o conceito de trajetória de emprego em carrossel, desenvolver esse conceito, porque o conceito de a trajetória de emprego em ioiô não era suficiente para explicar o que estava a passar com as pessoas em situação de pobreza, já que se confinava aos jovens e confinava-se a uma fase da vida. E não estamos a falar disso, estamos a falar de situações estruturais na sociedade portuguesa que afetam um grande número de pessoas na sociedade portuguesa, que, como diria Patrick Champagne, uma obra também famosa, não é? A Miséria do Mundo, os pobres não falam, são falados, portanto, e são falados quando são falados, e neste caso nem sequer são falados, não é? E, portanto, esta questão da precariedade é uma questão que tem estado presente na vida dos indivíduos ao longo de gerações, ao longo de toda a sua vida, e isso nota-se, aliás, neste estudo, quando olhamos para o perfil dos reformados, por exemplo, em que percebemos que para a maior parte daquelas pessoas, para não dizer a quase totalidade, estamos a falar dos nossos entrevistados, que são à volta de 20, 25 por perfil, entre 20 e 25 por perfil. Aliás, os reformados correspondem a sensivelmente 25% do total dos pobres em Portugal, de acordo com os dados do ICOR e com a nossa partição por perfis, e já agora 25%, grosso modo, 25%,
13% o dos desempregados e o dos trabalhadores 33%. Portanto, reformados 25%, precários 26% qualquer coisa, desempregados 13% e trabalhadores 33%. Mas o que nós podemos encontrar, de facto, é a persistência desta precariedade ao longo do tempo, muito associada com a fatores estruturais que têm a ver com a especialização produtiva da economia portuguesa. Enfim, isto é toda uma outra discussão que nós poderíamos ter e que só se torna relevante a partir do momento em que a precariedade, por razões que têm a ver com o crescimento anémico da economia portuguesa a partir do final dos anos 90 e sobretudo a partir do ano 2000, se contagia às classes médias e aí começam a aparecer um conjunto de organizações que tornam possível fazer isto. Por exemplo, até uma dessas organizações conseguiu fazer entrar no léxico comum uma expressão que todos nós conhecemos, que é falsos recibos verdes, não é? Que tem a ver com a FERV, não é? As partes destes recibos verdes e com o trabalho que têm feito e conseguiram ir à Assembleia da República e por aí fora. Mas isto não é nada de novo, não é nada que afete especificamente os mais escolarizados. Relativamente ao perfil dos precários, bom, então é o perfil que concentra os mais novos, mas que não é constituído exclusivamente pelos mais novos. É aqui que estão os mais novos e os mais escolarizados, mas é o perfil mais heterogéneo dos quatro, onde vamos encontrar, de facto, pessoas com diversas idades. O que é que lhe dá a coerência? A coerência possível, não é? Sendo que ele é um perfil intermédio entre os desempregados e os desempregados. O que lhe dá coerência é que as famílias destes indivíduos não têm baixa intensidade laboral, as famílias destes indivíduos têm como principal fonte de rendimento o trabalho, as famílias destes indivíduos é aqui que mais se faz sentir a sociedade de providência e é aqui que menos se faz sentir os apoios sociais do Estado, juntamente com o perfil dos trabalhadores, ok? Portanto, apesar de tudo, apesar desta diversidade, há algumas coisas que conseguem dar coerência a este perfil, para além da relação difícil com o mundo do trabalho que nós estamos a falar, que é de quase todos, e há um caso ou dois em que não é, mas já foi num passado recente. Relativamente à questão dos doutorados, isso não é visível nos nossos dados, o que é visível nos dados é a importância da formação. E, de facto, o que nós podemos observar é que a pobreza está muito associada à escolaridade, não é? Quanto mais baixa a escolaridade, maior a probabilidade de situação de pobreza. Ela é menor, obviamente, em relação aos licenciados e mais, não é? Não se pode dizer. Nós entrevistámos nas nossas entrevistas temos uma pessoa licenciada, um número significativo de pessoas com o 12º ano, mas dá para perceber pelos dados do ICOR que existe à volta de 5% da população pobre que são licenciados, ou mais, e que este valor tem vindo a aumentar. Mas mesmo assim, a probabilidade de ser pobre entre os licenciados é muito baixa em relação às outras categorias, sobretudo àqueles que não têm escolaridade nenhuma ou que têm pouca escolaridade. Como é que estes indivíduos olham para o futuro? Os jovens, os mais jovens destacam-se dos outros, não é? E de facto são mais otimistas na forma como percepcionam, destacam-se claramente por serem mais otimistas e por serem os únicos que encaram o trabalho numa perspectiva para usarmos aquela classificação dos valores intrínsecos e extrínsecos como o trabalho na perspectiva dos valores intrínsecos. Porque a grande maioria das pessoas encontra no trabalho apenas uma função instrumental de permitir a sobrevivência, e o que é importante no trabalho ou é a relação com os outros, que nós classificamos em fatores extrínsecos, ou é o salário, nunca é o gosto pelo trabalho ou o gosto pela promoção de si, com exceção de facto dos jovens. Os jovens de facto divergem um bocadinho relativamente a isto. Pronto, já estou a falar há muito tempo, se calhar ficava por aqui. Só mais uma coisa, contrastam fortemente com o perfil dos reformados, que são dos mais pessimistas, e os jovens que estão dentro do perfil dos precários, mas não são todos os precários, contrastam por serem os mais otimistas.
Obrigada, Muito Fernanda. obrigada. Tenho a certeza que a Ana teria mais perguntas na sequência da tua resposta, mas terás outra maneira de o fazer, Ana. Obrigada. Desculpem, Cecília, Dulce, não sei qual das duas estava primeiro. Talvez Cecília, força. Desculpa lá, Dulce. Obrigada. Vou tentar ser mesmo muito rápida. Queria também agradecer a excelente apresentação e a fazer uma pergunta assim muito objetiva. Qual é o tempo que leva a elaboração deste livro, todo este processo de investigação? E depois vou saltar os precários, que também tinha algumas questões para colocar, e a perguntar se foi feito algum cruzamento entre a taxa de pobreza e o acesso à alimentação nutricionalmente adequada, porque esta é uma questão que se fala muito a nível global e que em Portugal, inclusivamente na lei nacional, não existe esse cruzamento, existe com a habitação, mas não existe com o acesso à alimentação nutricionalmente adequada. E por isso gostaria de saber se isto foi ou não tratado e se o Fernando acha que é relevante, na sua opinião. Obrigada. Ok. Quanto à questão do tempo, obrigado também mais uma vez pelos comentários. Quanto à questão do tempo de elaboração do estudo, nós ao princípio fomos muito ambiciosos e dissemos que íamos fazer o estudo num ano. Não fizemos em 2. E aliás, os últimos resultados, aqueles 4 livros adicionais que estão ali, saíram este ano, não é? Mas, por isso, aliás, a Fundação Francisco Manuel dos Santos é muito rigorosa, só o trabalho de revisão do português de cada um daqueles estudos foi um trabalho imenso, demorou meses a consolidar esse trabalho, literalmente, não é? Só esse detalhe, não é? E o detalhe de ir à procura das pessoas em situação de pobreza no terreno foi a parte mais difícil. E foi a parte mais difícil. Então não há 2 milhões de pobres, como é que foi difícil? Claro que foi difícil, porque nós não queríamos chegar ali, não é? E pegar na primeira pessoa que achássemos que era pobre e começar a entrevistá-la. Não. Tínhamos ali, eu até posso mostrar aqui muito rapidamente, um conjunto muito alargado de... Agora acho que já fechei o boneco, deixa-me cá ver se eu encontro aqui. É isto, pronto. Portanto, houve de facto um investimento muito grande em encontrar as pessoas certas. Vocês têm aqui nos anexos técnicos, aqui o perfil, dentro do perfil temos subperfil com as características dos indivíduos, com as características dos agregados que temos que ter, por exemplo, aqui neste caso, mulheres com 65 ou mais anos, casadas ou em união de fato reformadas, no agregado com 2 adultos com 65 ou mais anos e sem crianças dependentes, pensões como principal fonte de rendimento e por aí fora, não é? E depois foi preciso cruzar isto com os conselhos. Nós usámos o referencial de coesão social 2015, um estudo feito para a segurança social, que utilizando precisamente a análise de correspondências múltiplas, divide os conselhos portugueses em clusters e por tipos, em função da situação de pobreza. E, portanto, todo esse trabalho deu muito trabalho e demorou muito tempo. Quanto à questão da nutrição adequada, isso é uma questão que nós não trabalhamos explicitamente, mas que aparece de forma regular no trabalho, que é uma questão incontornável quando nós perguntamos às pessoas se elas acham que os rendimentos que têm são adequados, e nós perguntamos, fizemos várias perguntas sobre a satisfação que as pessoas têm em relação ao seu rendimento. Também perguntámos já agora se as pessoas achavam que eram pobres. A maioria das pessoas diz que não é pobre, não é? Fique muito claro. Porquê? Mas são, de acordo com os critérios do Eurostat, não há qualquer dúvida, não é? Porque nós estivemos a ver isso, que também foi árduo, não é? Porque para chegar às pessoas, em função do rendimento que elas tinham, para ter a certeza de que o fazíamos, não foi fácil. A questão que se coloca em relação às pessoas sentirem que não são pobres é que muitas pessoas dizem, bom, pobre é viver debaixo da ponte, pobre é andar a pedir, e, portanto, utilizam sempre aquele mecanismo que eu identifico como a racionalização desculpabilizante, em que as pessoas tendem a racionalizar a sua situação para conseguirem sobreviver com o facto de terem a noção de estarem em baixo na escala social e, portanto, há sempre alguém em pior situação que eles. Relativamente à sua questão, quando nós fomos perguntar às pessoas relativamente aos seus rendimentos e à adequação dos seus rendimentos, fomos encontrar de facto a questão da alimentação como central.
e em muitas situações, pessoas a relatar situações de fome, sobretudo passadas, e passadas, mas há mais anos, nos reformados então foi bastante frequente, mas nos outros perfis, sobretudo com filhos pequenos, situações de fome. Fomos encontrar, de facto, uma coisa que não apenas na alimentação, mas com ênfase na alimentação, que é a questão de uma pequena verba mensal de 10, 20, 30 euros, faz toda a diferença na gestão do orçamento destas pessoas. Uma despesa inesperada que obriga a comprar, por exemplo, os sapatos novos de 10 euros ou de 20 euros, desregula imediatamente todo o orçamento, incluindo a dimensão alimentar. E, portanto, foi até aí que nós fomos, não é? Isto é um estudo compreensivo, no sentido em que estamos a abranger muitas áreas, não nos centramos especificamente na questão alimentar, mas ela acabou por emergir, como era um pouco inevitável. Aliás, eu, complementando em relação às emergências, há aqui 3 coisas que foram muito importantes nas entrevistas, e é a vantagem de termos entrevistas qualitativas, que nós todos não pensámos nelas nos dados que tínhamos anteriormente. Foi a centralidade na morte da vida destas pessoas. A morte é muito central na vida destas pessoas, com diferenças entre os perfis, é mais presente no perfil dos reformados, e atenção, no perfil dos reformados ao longo de toda a sua trajetória de vida, e não apenas agora que estão reformados e no final da vida. Não é? E tem um grande impacto a morte na vida destas pessoas, e é muito mencionada, e, portanto, o facto de termos feito entrevistas qualitativas é que nos permitiu perceber a importância da morte, a importância da doença. Também não estávamos a ver que ela tivesse tanta importância na construção da situação de pobreza destas pessoas e do seu cotidiano, e finalmente a questão da imigração, não é? Muitas destas pessoas têm ou momentos de imigração na sua vida, ou planos para emigrar. Houve até um caso engraçado em que um rapaz que entrevistámos de 18 anos, em plena entrevista, recebeu um telefonema do tio da América para combinar pormenores para a imigração dele. Ou têm familiares reformados e amigos com quem se relacionam e que até os ajudam num caso ou noutro. E, portanto, isto mostra também, indo agora um pouco além das questões que colocou, que de facto a análise qualitativa tem um impacto para conseguir encontrar aquilo que nós vemos nos manuais, que verificou-se realmente aqui, encontrar coisas que não estávamos à espera e que são muito relevantes para compreender a situação, nestes 3 casos, na morte, na doença e na imigração. Mas voltando à questão, de facto, também a questão da alimentação não foi uma questão que nós tivéssemos relevado, mas aparece de facto naquilo que é os relatos das pessoas sobre o seu cotidiano e sobre a adequação do seu rendimento, porque de facto é uma questão incontornável nesse aspecto, e nós associamos muito a esta ideia que nos impressionou muito de que uma pequena quantia que um jovem gasta numa noite de copos tem um impacto enorme na vida de uma família ao longo de todo o dia. E pronto, espero ter respondido e agradeço. Obrigada. E agora o impacto da guerra é evidente no aumento do nível de pobreza desta população, não é? Sim, há aqui uma questão relevante, que é a questão do coeficiente de Engel, não é? E não é coeficiente de Engels, é Engel mesmo, não é? O coeficiente de Engel mede a parte do orçamento dedicado às despesas de alimentação. E quanto mais do orçamento familiar, quanto mais pequeno for o orçamento familiar, maior é a parte do orçamento dedicado às despesas de alimentação. E evidentemente que associada a isto existe a inelasticidade relativa da dimensão alimentar do orçamento, em que famílias com mais posses têm uma maior elasticidade e conseguem substituir uns bens por outros e, portanto, reduzir os impactos da inflação que agora se verifica em determinados produtos alimentares, mas as famílias mais pobres estão já no limite em termos da gestão do seu orçamento, já estão nos produtos mais baratos, e são precisamente esses produtos mais baratos que estão a ser impactados pela inflação, nomeadamente óleos vegetais, massas e produtos derivados em geral do trigo e dos cereais. E, portanto, é evidente que esta crise, mais uma vez, como a crise do Covid, não está a afetar a sociedade de forma igual, há vencedores e perdedores, e os pobres estão claramente, mais uma vez, entre os perdedores desta nova crise, creio eu. Não é difícil para diagnosticar isso. Obrigada, Fernando. Dulce? Olá, bom dia a todos.
agradecer e naturalmente felicitar o Fernando pelo estudo que foi aqui apresentado. Enfim, eu tinha já passado os olhos no documento geral, mas não nos diferentes perfis, e portanto vou fazê-lo. E as minhas perguntas são muito objetivas, muito rápidas. Uma tem a ver com a questão territorial, isto é, o Fernando explicou muito bem na parte final que houve uma preocupação, um rigor metodológico imenso e uma preocupação em diversificar as pessoas que foram entrevistadas, isto é, desde os lugares de menor dimensão até às grandes cidades. E, portanto, essa explicação está dada, mas a minha pergunta vai no sentido de, após a definição dos os quatro perfis, se foi possível estabelecer alguma correspondência territorial, isto é, há uma dominância geográfica de um determinado tipo de perfil, porque isso depois também nos vai remeter para políticas diferentes nas regiões, nas áreas, onde eventualmente possa ter existido um perfil mais dominante do trabalhador, do precário, do reformado, etc. A segunda pergunta tem a ver com a imigração com I. Isto é, durante a pandemia, nós assistimos a situações muito diversas na relação com o trabalho, mas em que houve parte da população, nomeadamente os imigrantes, que se mantiveram a trabalhar presencialmente, em atividades consideradas impossíveis de substituir no regime de trabalho à distância ou num sistema diferente, e que alguns deles também se viram privados de rendimentos pela perda do emprego ou por situações muito complicadas com a doença, etc. Portanto, se foi possível incluir ou retirar alguma informação no que toca a esta população mais específica. E muito obrigada e parabéns por tudo o que fizeram. É excelente. Obrigado mais uma vez, Dulce. Pronto, são questões difíceis. Dulce fez o trabalho de casa. Relativamente à questão da dominância geográfica dos perfis, é assim, ela existe. Nós tivemos muito cuidado com isso quando tivemos a fazer a distribuição das entrevistas pelo território. Porque de facto há perfis mais associados a mais áreas. Temos alguma informação sobre isso no capítulo metodológico dos 4 livros adicionais que foram publicados este ano, que é diferente do capítulo metodológico do livro, como é que devemos lhe chamar, do livro principal, e que é comum aos 4 capítulos. Portanto, esse capítulo metodológico é comum aos 4 livros, quero dizer. Depois o que é diferente é o enquadramento teórico, que é de cada um dos perfis, e depois a análise aprofundada do perfil. Mas o capítulo metodológico explica coisas que não foi possível explicar no livro principal e inclusive tem lá informação adicional sobre esta questão que estamos a falar. Mas depois nós tivemos esse cuidado nessa altura, mas acabámos por não traduzir isso no que diz respeito à análise das entrevistas. O que está lá é coisas muito simples, do tipo, por exemplo, a norte, as questões relativas ao aquecimento colocam-se mais do que a sul, nas zonas rurais, a questão do quintalinho e da casa própria ou cedida ajuda a minimizar a pobreza, que no ambiente urbano o problema da gentrificação, e nomeadamente da turistificação, pressiona as pessoas pobres a sair do centro urbano. Já há algumas questões relativas ao território, mas problemas da vizinhança, mas esta questão tão aprofundada não há, nem eu acho que podia haver, porque é demasiado, sendo ela muito pertinente, é demasiado específica para o número de entrevistas que nós tínhamos realizado e, portanto, não conseguimos ir mais além do que tê-lo em consideração quando tivemos a distribuir os perfis, e uma ou outra menção foi possível retirar enquanto tivemos a fazer a análise dos resultados. Quanto à imigração, a imigração foi uma questão que nós não colocámos, nós optámos por não colocar no processo de metodológico de distribuição dos perfis. O que optámos por fazer foi, conscientes de que ela podia ser relevante, em monitorizar a incorporação de imigrantes nos nossos perfis. E, de facto, eles estão presentes em todos os nossos perfis e acabaram por aparecer de forma muito natural. E, portanto, são menos no perfil dos reformados, que são 1 ou 2, e são mais no perfil dos trabalhadores, que são, creio eu, que 7, não é? Em 25 entrevistas, 24, 25 entrevistas.
Tivemos, de facto, a perceber se havia ali alguma questão relevante na questão da imigração, e de facto não encontramos, para o número de entrevistas, que apesar de tudo foi pequena, porque este trabalho não era sobre imigrantes, nem imigrantes, era um trabalho sobre a pobreza em Portugal, e portanto tínhamos que ter uma análise mais geral, mas eles estão lá presentes. E estão lá apresentadas as dificuldades específicas. Por exemplo, encontramos um indivíduo que acusa responsáveis do CEF de o explorarem, não é? De fazerem a exploração dele. Encontramos situações complicadas relativamente à questão da imigração, mas também encontramos claramente situações de pessoas que mostram que estão muito melhor em situação de pobreza em Portugal do que estavam a viver nos seus países, também em situação de pobreza naturalmente. E é isto de facto que nós fomos encontrar relativamente aos imigrantes no estudo. Quanto à questão dos efeitos da pandemia, eu acho que os efeitos da pandemia, e nós temos um pós-fácil no estudo principal em que falamos dos efeitos da pandemia, e eu depois também acabei por escrever para um livro do Observatório das Desigualdades um capítulo sobre a pobreza e a pandemia, e eu acho que neste momento já se sabe um pouco mais, mas de facto é que os efeitos da pandemia são maiores na vida das pessoas por efeito de três coisas, não é? Pelo efeito da doença em si, que impacta mais os mais idosos, não é? Ao nível do isolamento social que eles têm, ao nível da probabilidade de apanharem a doença e de morrerem dela. Portanto, e este é o primeiro fator. O segundo fator tem a ver com a questão do trabalho. De facto, quem é que está a maior probabilidade de perder o seu trabalho são pessoas que têm situações mais irregulares em relação ao trabalho, e aliás, muitos destes que estão naquela situação de zona difusa entre emprego e desemprego nem sequer são apanhados pelas redes de proteção social que podem, que foram desenhadas. Eu, aliás, fui convidado com muita honra para um think tank informal da Segurança Social de Lisboa, e disse-lhes duas coisas, e uma delas foi precisamente por ter cuidado que havia muita gente que não ia ser apanhada pela rede de apoio social desenhada para o Covid, porque são pessoas que têm atividades fora desta situação. Por exemplo, para vos dar um exemplo, o layoff. Não é? Nós encontramos um caso do layoff antes do Covid, e a pessoa é em situação de pobreza por causa do layoff. Porque o layoff não é apenas a pessoa ficar sem o ordenado, é que muitas das pessoas, para além do ordenado base, e é com base no ordenado base que é calculado o layoff, têm outros rendimentos de trabalho com horas extraordinárias que fazem, e com o layoff esses rendimentos de trabalho desaparecem e não são usados para calcular o layoff. Portanto, quer dizer que a quebra é muito maior do que aquela que é usada para calcular o layoff, e a vulnerabilidade deste tipo de pessoas é muito maior. Por exemplo, pessoas que têm um trabalho e depois complementam informalmente indo para um restaurante ao fim de semana servir à mesa no pico de trabalho. Essa verba desapareceu durante a pandemia, mesmo que a pessoa tenha garantido o trabalho. Portanto, a probabilidade de entrar ou agravar a sua situação de pobreza é grande. Portanto, há aqui a dimensão do trabalho, que não é só puramente emprego, desemprego, há outras condicionantes que são relevantes para isso. E, finalmente, a terceira questão que está muito associada a esta é a questão do rendimento, não é? Em que, com a pressão sobre o rendimento que a pandemia provocou, pressão claramente por redução do emprego e desemprego, mas também de redução dos rendimentos de trabalho, mas também maior necessidade de partilhar esses rendimentos de trabalho no contexto da família e da sociedade de previdência com outros indivíduos que estão em situação pior que o ego, a pessoa no qual nos centramos para fazer este exercício, e portanto há uma maior pressão para o rendimento disponível dos indivíduos para apoiar os outros indivíduos. Veja-se o caso dos reformados. Os reformados aparentemente não tiveram qualquer tipo de pressão, porque têm as reformas asseguradas pelo Estado. Não é bem assim, não é? Familiares dos reformados que entram em situação de desemprego ou de layoff precisam do apoio dos reformados que não precisavam para sobreviver. Portanto, há aqui uma maior pressão sobre o rendimento dos reformados por via da pandemia. Isto é apenas o exemplo desta pressão nos rendimentos. E, portanto, é mais por aqui que eu acho que o impacto nos imigrantes se vê. Acontece que nós não temos dados sobre imigrantes propriamente dito, mas temos dados sobre pessoas nascidas no estrangeiro. E, claramente,
as pessoas nascidas fora da União Europeia têm uma taxa de pobreza acima da média, enquanto que as pessoas nascidas na União Europeia têm uma taxa de pobreza abaixo da média. Portanto, claramente há aqui questões que têm a ver com a origem, a natalidade das pessoas que afetam a pobreza. Já quanto à questão das minorias, nem vê-las, não é? Portanto, não há qualquer informação disponível sobre esse assunto em relação à pobreza, mas enfim, não é difícil de perceber. Fernando, obrigada. Pronto, é a resposta possível, Dulce. Agradeço-te e agradeço todas as questões, todas muito pertinentes. Fernando, agradeço-te imenso a tua disponibilidade, a apresentação excelente que fizeste do projeto e as tuas respostas, que de facto são muito, ilustram bem o enorme conhecimento que tu tens sobre estas questões e de facto és uma mais-valia para o nosso centro de investigação. Fernando, muito obrigada. Obrigado, vou só buscar o babete. Acho muito. Devias ter trazido, já devias estar preparado. Obrigada a todas as colegas que colocaram as questões, obrigada à Marina pelo apoio que deu. E foi uma ótima maneira de começarmos esta nova ronda dos seminários. Sei que tínhamos mais curiosidades, mas ficará para uma outra oportunidade. Fernando, mais uma vez obrigada a todos e até breve.